Parabéns ao Flamengo, campeão da Libertadores 2022. Mesmo não tendo uma grande atuação como o torcedor estava acostumado, conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 1-0 com gol de Gabigol e agora vai poder disputar o Mundial de Clubes. Mas eu não vim analisar o jogo, pois já tem muita gente que faz isso. Eu vou ver aqui, vamos analisar quais jogadores que jogaram a final teriam alguma chance na Copa do Mundo em suas seleções de seus países. Eu coloquei também jogadores que podem ter no futuro algum espaço na seleção. E o primeiro que eu vou mencionar aqui é Gabigol. Ele fez o gol do Flamengo. Ele teve algum espaço com o Tite nesse último ciclo, mas agora não é mais chamado. Apesar de ele estar fazendo uma boa temporada, principalmente nos últimos jogos, eu não vejo ele como algo possível para uma seleção de agora. Quem sabe se ele volte à grande fase que estava vivendo poucos anos atrás, talvez ele volte para a seleção, mas já é diferente do companheiro dele, Pedro. Pedro não fez uma grande partida, isso convenhamos que ele não conseguiu o gol dele, não conseguiu jogar muito, estava muito preso na marcação, mas ele tem um certo prestígio com o Tite muito por conta das suas características, então ele pode ser sim opção para Tite. Eu já fiz inclusive até um vídeo falando dele logo depois daquele gol que ele marcou contra a Tunísia. Mudando de posição, recuando um pouco, vamos para o meio-campo, um jogador que já foi convocado por Tite, inclusive na última convocação, Everton Ribeiro, experiente meia do Flamengo, fez uma boa partida, foi o maestro do meio-campo, segurava o jogo quando era necessário e ele sim é candidato para estar na Copa do Mundo. Ele vai lutar provavelmente com Felipe Coutinho, que não vive grande fase na carreira. Os dois vão duelar por uma vaga na Copa do Mundo. Essa é muito difícil porque mesmo o Everton Ribeiro tendo prestígio com o Tite e estando em boa fase na carreira, Felipe Coutinho ele ainda tem um certo histórico com o Tite. Tite gosta das características dele e a gente tem que lembrar da boa Copa de 2018 que o Felipe Coutinho fez. Então realmente esse é um pouco difícil da gente conseguir escolher. O outro meia também do Flamengo é De Arrascaeta, garantido na Copa pela seleção uruguaia, tem até no álbum, ou seja, se tá no álbum só não vai para a Copa se não tiver lesão, né? É basicamente isso. E os outros dois jogadores do meio campo são João Gomes e Thiago Maia. Esses aqui, o Thiago Maia já tem 25 anos, fez várias seleções de base pelo Brasil, era bem regular, mas não conseguiu vingar muito no profissional. Agora ele vive um momento de retomada da carreira dele, veio um grande momento no Flamengo, mas esse eu acho muito difícil voltar para a seleção brasileira, a não ser que ele tenha, se supere realmente, tenha uma fase espetacular na carreira, e alguns volantes brasileiros estejam desfalcados. Eu acho que só assim o Thiago Maia poderia. Já o companheiro dele, João Gomes, esse tem 21 anos, é futuro, se continuar evoluindo, ele pode sim ter um lugar na seleção, talvez no próximo ciclo, né? Nessa Copa do Mundo não, mas no próximo ciclo de Tite, daqui uns 2-3 anos, continuando a evolução dele, ele pode sim aparecer na seleção brasileira. E esses foram os jogadores do Flamengo que eu vejo como uns jogadores prováveis na seleção, tanto agora quanto para o futuro. Eu não vou falar de jogadores que já estiveram no passado, como o Felipe Luiz ou do próprio Davi Luiz também. Do lado do Atlético, nós temos jogadores para o futuro. Temos 3 jovens, um que é muito jovem mesmo, um adolescente, Vitor Roque, que completou este ano 17 anos, vem em ascendência na carreira. É óbvio que se você começa uma final de Libertadores com 17 anos, sendo um dos heróis da campanha de um time como o Atlético Paranaense, ele sim tem uma grande grife e pode sim aparecer na seleção. Quando? Eu não sei, e é muito difícil a concorrência dele, então pode demorar um pouco mais, porque os atacantes o Brasil tem de sobra. Se ele fosse um meio campo, quem sabe um meia, talvez ele tivesse mais espaço, mas como o ataque é muito cheio, então ele possa ter que esperar um pouco. O outro é o lateral direito, Kelvin, 21 anos também. Esse é muito bom lateral, mas ele ainda está muito cru, ele precisa evoluir muito. Eu acho que talvez ele consiga pegar uma vaga na seleção, dificilmente como titular, mas ele pode sim ter oportunidades mais para frente.
E o último jogador que eu vou mencionar aqui é o goleiro do Atlético Paranaense, Bento. Inclusive eu acabei esquecendo de mencionar Santos, que jogou também na seleção brasileira, inclusive com o Tite, mas esse acho que não tem espaço. Mas Bento, por mais que não tenha agora, ele pode sim ter no futuro. O futuro ainda é muito promissor para ele. Ele já participou de jogos panela de pressão mesmo, eu lembro muito daquele contra do Estudiantes. Então, ele sim tem um futuro, tem uma cabeça boa, e para goleiro é muito importante você ter isso numa idade tão jovem. Ele tem segurado muito a pressão de um time ali como o Atlético Paranaense na Libertadores. E este foi o vídeo de hoje. Comente aqui embaixo quem você acha que teria um lugar de Tite na Copa do Mundo. Pode ser de outros jogadores também que eu não mencionei no vídeo, não tem problema não. Se você ainda acha que o Fernandinho tem algum espaço na seleção, pode deixar aqui nos comentários também. Isso eu fico por hoje. Mais uma vez, parabéns ao Flamengo e até a próxima.